Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Paz do Senhor. Peço que compartilhem essa live. É uma live muito especial, com uma pessoa muito especial. E eu creio assim que vai ser muito gostoso. Vocês vão aprender muito, né? Com ela, com os conselhos dela, com o testemunho dela. Então eu peço que compartilhem. Vão compartilhando aí com todo mundo. Compartilhem aí com todos. Todas as amigas, principalmente as solteiras, as que estão namorando, para não errarem, né? Para ir para ouvirem, né, todos os testemunhos. Oi! Boa noite! Boa noite! Muito feliz em tê-la comigo. Eu também. Saudade. Nervosa. Saudade. Mas vai dar tudo certo. Amém. Pessoal que está aí nos ouvindo, o som tá bom para vocês. Vão entrando e compartilhando com as amigas, solteiras principalmente, aquelas que estão namorando, para aproveitarem aí todas as dicas. Fernanda, de plantão. Vai ficar salvo, aqueles que não puderem assistir, depois vão poder assistir e ouvir aí o testemunho. Nossa, faz anos que eu não vejo a Fer. Antes de começar, então, eu quero ler um versículo que fica lá em Lucas 21, do 34 ao 36. E fala assim: fiquem atentos, não permitam que a esperança de vocês se perca na roda viva de festas, bebidas e compras. Senão, aquele dia pegará vocês de surpresa, como uma armadilha, pois virá para todos, em toda parte e de uma vez. Por isso, não durmam no ponto. Orem sempre a fim de terem força e sabedoria para encarar a situação e permaneçam firmes na presença do Filho do Homem. Amém. E quero deixar essa palavra aqui, né? Porque eu creio que ela faz todo sentido, né? Nessa geração que nós estamos enfrentando e cada vez mais perto da volta de Jesus. O Senhor, né? Tá falando aqui conosco, né? E eu creio que vai falar com os jovens, onde chegar esse vídeo, as pessoas que estão solteiras, aquelas também que já casaram, mas vão poder ver, né, o testemunho, ouvir daquilo que o Senhor faz por conta da obediência. Então, eu creio que o Senhor está falando para nós, né? Não durmam no ponto, continuem firmes, né? Independente da circunstância. Se vocês estão solteiros, continuem firmes, obedecendo ao Senhor. Se estão namorando, continuem firmes em obediência ao Senhor, né? É melhor romper um namoro do que romper
a intimidade com o Senhor. Se vocês estão aí noivos, aguentem firmes, está chegando o dia da festa. Continuem firmes no Senhor. E se você está casada, quem sabe casou errado, continue firme em obediência ao Senhor, né? Até que Ele faça algo em seu favor, né? Mas não deixe de ficar firme no Senhor. Tenham força e sabedoria. É a palavra, né, que o Senhor tem para nós essa noite. E antes de começar, quero orar também para que o Espírito Santo, né, tome o controle de todas as coisas. Todo nervosismo, né? Então, vamos orar para começar? Vamos. Senhor Deus, muito obrigada por mais uma live que o Senhor está nos dando a oportunidade de fazer. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, nos sustentado, tem falado, ó Deus, conosco, tem, ó Deus, nos orientado para falarmos aqueles que estão, ó Deus, atrás dessas telas. Obrigada, Pai, porque o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de alertar os jovens, os solteiros, as mulheres, aquelas, ó Deus, que até mesmo já casaram. O Senhor está falando, ó Deus, conosco. E nós te agradecemos, porque o Senhor não desiste de falar conosco, Pai. Senhor, nós pedimos que o Senhor tome o controle dessa live. Senhor, que tudo aquilo que for falado aqui, da minha boca, da boca da Nana, que possamos, ó Deus, ser instrumentos do Senhor. Ó Deus, aonde chegar esse vídeo, que pessoas sejam impactadas, Senhor, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Ó Deus, porque o Senhor é bom. Independente das nossas circunstâncias, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo fiel. Ó Deus, que aonde chegar essa live e alguém, ó Deus, estiver solteira, ó Deus, que ela possa pegar essa live, ó Deus, como testemunho para ela e continuar firme no Senhor. Se alguém está namorando, Pai, em santidade, que se apegue ao Senhor e continue, ó Deus, em santidade. Se alguém, ó Deus, assistir essa live e tiver caído em pecado, ó Deus, estiver, ó Deus, em fornicação, imoralidade, que o Senhor, o teu Espírito convença, ó Deus, que há frutos, ó Deus, frutos deliciosos para colher, ó Deus, aqueles que são fiéis ao Senhor. Ó Deus, se alguém, ó Deus, onde chegar essa live tiver, ó Deus, pessoas casadas, ó Deus, com casamentos em crises, ou com casamentos, ó Deus, abençoados pelo Senhor, que essas pessoas possam testemunhar a tua fidelidade e possam, ó Deus, se alimentar da tua graça, independente das circunstâncias, dos problemas, ó Deus, porque o Senhor é fiel, o Senhor é aquele que transforma, que restaura, que muda, que liberta, que salva. O Senhor é um Deus bom, Pai. Aonde chegar essa live, que nós possamos, ó Deus, ser boca do Senhor para essas pessoas, em nome de Jesus. Usa a vida da Nana, Senhor, que ela possa, ó Deus, ser fortalecida enquanto ela fortalece outras pessoas. Que ela se relembre, ó Deus, porque quando nós lembramos daquilo que o Senhor fez por nós, nós também, ó Deus, aumentamos a nossa fé, a nossa esperança. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida, ó Deus, aonde chegar essa live, Pai, que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. 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 Nana, Oi. Conta aí para nós quanto tempo já você e o Wellington estão juntos desde o começo, desde o começo do namoro. Vão fazer 10 anos. Meu 10? Deus. 22. Vai Dez. falar errado, depois ele vai falar. Ele falar errado, ele vai falar. Ele falou, ô louco, nem sabe quando anda comigo. 10 anos já. Meu Deus. Vocês namoraram quanto tempo? 2 anos e 6 meses. A gente começou a namorar dia 18 de outubro de 2012. É isso? Dá 10 anos, velho? 11, né? 23. A gente tá em 2023?
É, fez 10 anos, vai fazer 11 em outubro ainda. Então faz 10 anos. Tá certo. Uhum. E 10 anos já, né? E namoraram 2 anos e meio. 2 anos e meio. Bastante, hein? Já fica aí a dica, não namorem tudo isso, porque é tempo. Né? É mais, é mais fácil de pecar, né? Tem que estar muito firme no Senhor. Um ano, no máximo. É que assim, eu vejo que em tudo Deus tem um propósito, mas nós não teríamos condições de casar em um ano, né? Não teríamos. Por conta de vários fatores, assim, financeiros, a questão da maturidade mesmo. E então, quando a gente decidiu, eu acho que 2 anos e meio, quando é para o Senhor, nós tínhamos assim, né, quando a gente se conheceu, coisas muito firmes nas nossas cabeças, né? Nós não éramos tão jovens, não éramos, né? Eu casei com 27 anos, imagina. 27. Tá. 27. Então, eu acredito que, assim, foi difícil, a gente não aconselha, porque há muito tempo eu até admiro pessoas que conhecem amigas minhas que namoraram há muito, assim, anos, né? E conseguiram, louvado seja Deus, né? Elas também são, né? Podem testemunhar sobre isso, mas é difícil, né? Você tem que ter um propósito muito firme e saber, né, que é um propósito e você... Sim. O Wellington tinha quantos anos? 26, ele é um ano mais novo que eu. Não parece, mas é. Já que ele não tá Mas sim, deixa ele assistir depois, né? E é muito... Vai até um fruto, né? Você vai, né, falou, são os frutos, né? Ele tá só, né? Falando onde ele está no grupo de homens da igreja. E ele é assíduo, assim, sabe? Para mim já é um fruto, porque esses dias ele levou a palavra, e ele ministrou louvor nesse encontro. E esses dias ele teve que faltar, porque eu trabalhei até mais tarde. Mas você não vai vir até tal horário? Eu falei, não vou estar lá, né? Compromisso. Aí ele ficou triste e tal. Né? Já eu acredito que seja um fruto daquilo que a gente plantou, né? Sim, e, assim, é muito mais fácil você plantar no namoro, né? Coisas assim, porque a gente vai falar no decorrer da live, são frutos, assim, muito visíveis e palpáveis daquilo que Deus faz, né? sim. Quando você decide, que é uma decisão. É uma decisão. E nós... Sim. Não, pode falar. Não, que eu ia falar que é muito difícil, assim, meninas, a gente até encontra, né? Tipo, quando são novas, né? Até 18 anos ali, às vezes você fala assim, não, eu quero casar virgem, mas às vezes ela tá falando ali com 16, 17, 18, mas vai chegando perto dos 25, tipo assim, meu Deus, eu não encontro ninguém que me queira assim, ou que aceite isso. Né? E homens, então, eu imagino, eu queria muito que o Wellington participasse dessa live, mas ele é cabeçudo, mas, mas eu imagino assim que para um homem é muito mais difícil, né? Passar aí dos 20 anos nessa santidade ao Senhor, né? Então, e aí depois, né? Quando vocês começaram a namorar, que vocês, né, viram que... Porque, assim, eu creio assim, que o Senhor ficou testando, né? Tanto ele quanto você. Tipo assim, vamos ver, né? Se vão esperar um pelo outro. Eu creio, assim, que quem escolhe é a gente. Mas o Senhor vai alinhando, ele vai colocando no caminho e tirando do caminho, né? Se a gente esperar, é claro, se a gente for obediente ao Senhor. Então, eu imagino assim a dificuldade, né, que é chegar ali depois dos 25,
para você esperar no Senhor, né? E eu queria perguntar assim para você, qual foi a maior dificuldade assim que você acha que vocês tiveram no namoro por conta da santidade? Ah, é o que a maioria tem, né? Assim, porque igual no começo é normal, você, né? Você tá conhecendo a pessoa. Por isso que eu falo que daí passou de um ano, você já meio que é íntimo da pessoa, né? Assim, já Sim. conhece mais. Aí você já tem certeza daquilo que vai acontecer no futuro, você já começa a fazer planos com aquela pessoa. E só que igual eu falo pra você, nós éramos muito transparentes, assim. Nós tivemos. E as dificuldades, eu até perguntei, falei, não vai participar da live, então me fala aí, né, também alguma coisa, assim. Aí ele falou, olha, amor, dá o conselho para os jovens não ficarem sozinhos, muito tempo sozinhos. E nós tínhamos essa dificuldade, porque todo mundo lá em casa, você sabe, dorme muito cedo, e às vezes a gente ficava sozinho, né? Uhum. E aí, tipo, é um perigo, é difícil, é ruim, né? Só que assim, essa foi a dificuldade em não pecar mesmo. Só que, né, eu creio assim, né, também, que o Wellington era da Igreja Assembleia e eu da Batista. Nós tínhamos muitas coisas assim, por mais que fôssemos de igrejas diferentes, nós tínhamos coisas assim espirituais mesmo, já digo, em comum, né? Então a gente procurava meio que fugir mesmo dessas coisas. Então tudo enquanto assim, a encontro de jovens a gente estava enfiado, né? Eu ia mais na igreja dele do que ele lá na nossa, né? Na época, na Batista. Mas assim, a gente e eu lembro, são coisas assim, né? Eu falo, ai meu Deus, igual você falou, vem a lembrança, assim, né? Que antes da gente começar a namorar, que ele demorou, nossa, me deixou assim em banho-maria. E eu falava, esse menino não vai pedir, né? Tal. E eu lembro, não sei se você lembra também, que ele ia lá em casa, tal. E a gente teve assim, muita conversa antes de começar a namorar. Nem lembro, assim, muito por que ele começou a ir lá. E eu só lembro, assim, eu lembro dele da faculdade, que ele estudou com o Márcio, meu amigo Márcio. E, assim, igual você falou, às vezes a gente esquece que faz muito tempo e tal, são detalhes, né? Mas eu lembro que nessas conversas eu falava assim pra Wellington. Aí só vai namorar comigo quem lê o livro tal. Aí, tipo, passava um tempo ele vinha, eu li aquele livro que você falou. Assim, coisas bem comigo que você assistir. Aí eu lembro até dos filmes que eu indiquei pra ele, Prova de Fogo, Corajosos, que eu já tinha assistido. Eu falava, só vai namorar comigo quem né, vê esses filmes e tal. Aí passava um tempo ele vinha e falava pra mim. Eu achava que não. Falei, nossa, são coisas que marcam, assim. Você estava educando, né? Você fala, eu já quero pronto. Mas assim, porque fica a dica aí, gente. Eu falei, vai pegando as dicas, entendeu? Eu falei pra Deus, porque você não sabe, você é minha irmã, né? Não precisa. Que depois eu falei, Deus, eu quero alguém que ame, né? Agora, né? Ou vai ou racha. 27 anos, imagina. Né? Um pouquinho, 25, mas eu falei assim, eu quero alguém que ame ao Senhor mais do que a mim, né? E a gente conversando esses dias informalmente sobre outra coisa, a gente falou sobre isso, como é difícil às vezes, né? Sim. E eu pedi isso pra Deus. Às vezes eu falo, tipo, quando ele não quer ir lá no encontro, mas é alguém comprometido, alguém muito comprometido, né? Ele não tá aqui, mas se ele tivesse eu falaria também, né? Sim. E aí a gente conseguiu vencer mesmo essas coisas, porque a gente tava ali no mesmo propósito, né? Com a mesma visão e envolvido em muitos ministérios da igreja, né? Eu lembro que eu trabalhava com isso, tudo quanto era ministério, eu não era a líder ali, mas eu estava envolvida, né? E ele também, né? Então, certamente, o Senhor juntou ali propósitos e a gente na mesma, querendo fazer, né, a mesma coisa, né? Eu tinha o sonho de casar, né? Ele também. Então, o Senhor foi ali, igual você falou, foi moldando
E a gente foi vencendo. Foi vencendo, foi vencendo, foi vencendo, né? E se alguma coisa dava errado, né? A gente, meu Deus, vamos, né, parar e orar. E até questões de muitas fragilidades, a questão da transparência no namoro. Você tem que saber com quem que você vai casar, né? Então, às vezes eu tava com alguma fragilidade, eu chegava, né? Hoje a gente faz encontros na mesa, né? Lá antes eu falava, vamos lá na pracinha que a gente tem que conversar. De pracinha, pra gente. E eu lembro de várias vezes da gente sentar e conversar de verdade. Falar, olha, não tô gostando disso, não tô gostando daquilo, eu tô passando por isso, passando por aquilo, né? E até hoje a gente é muito sincero. É muito importante, né? Isso no namoro. Claro. Porque é o conselho que hoje eu dou, né? Eu falo assim, que a gente sempre fala, né? Eu falo assim, eu quero que eu não fui, mas eu quero que meus filhos sejam igual a você. Aí todo mundo quer, todo mundo da família. Falava, mas agora que ele tem filho, a gente quer. Não, né? Tô orando pra ser igual, quero que meus filhos sejam igual a Nanda. Obediência ao Senhor. Que era a nossa referência. E era uma referência mesmo, né? É uma referência para nós. Então, hoje eu falo para a Natália, né? Eu falo assim, Natália, você precisa contar a Damares. Todo mundo quer filhos que nem nada, mas ninguém queria ser igual ela, né? Ninguém queria imitar ela. Mas agora que a gente tem filho, a gente quer que seja igual a ela. Ai, Deus. Mas eu falo pra Natália, né? Eu falo, Natália, você precisa conversar, você precisa conhecer qual que, né? Quando começar a namorar, você precisa saber qual que é o chamado dele, ele precisa saber qual que é o seu, né? Para que quando casar, ninguém, né? Atrapalhe o outro, impeça o outro, né? Então, a gente é o que a gente aconselha hoje, né? E quando a gente vê assim adolescentes, jovens, né, que têm buscado isso nessa geração, que a gente achou assim que seria uma geração pior que a outra, eu fico muito feliz quando eu vejo assim, né? Igual essa semana a gente levou um casal de namorados também, né? Semana que vem vai vir outro casal. Então, assim, são poucos que a gente encontra, mas a gente encontra ainda essas pessoas, né? Que aprenderam, que querem, né, seguir ao Senhor, que querem obedecer ao Senhor. E realmente, né? A gente quer, porque a gente vê, igual eu falo para a Natália, eu falo, Natália, não é que você não vai ter problema no casamento, né? Se você casar com um cristão. Você vai ter, mas você certamente vai ter menos. E você também vai poder falar assim, Espírito Santo, essa criatura foi o Senhor que me deu. Vá lá, convença, né? Então, você vai poder, né? Com certeza. Então, vai ser assim, diferente, né? Do que você casar fora da obediência. O Senhor salva, o Senhor restaura, mas não é melhor pagar o preço antes? Eu brinco com ela. Eu falo assim, você veja bem que você vai casar. Não vou acordar de madrugada para te ajudar em oração. Porque eu tô te avisando, eu falo para ela. Né? Então... E essa questão que você levantou agora, de levantar de madrugada, eu lembrei que por o Wellington ser da Assembleia de Deus, do Reteté, né? Ele fazia muito propósito de jejum. E eu aprendi, tipo, com ele, assim, né? E eu lembro que, eu nem lembro por que era que ele queria fazer um propósito. 3 horas da manhã a gente namorava, e eu fui orar 3 horas da manhã, mas eu fiquei com tanto medo, porque daí, né, lá em casa, aquele barulhada, o cachorro latindo, não sei o quê, e eu fiquei com tanto medo, falei, meu Deus. Tipo, eu fiquei com medo de orar 3 horas da manhã. Mas ele, e desde que a gente começou a namorar, é jejum, oração, propósito, jejum, oração, propósito. E isso com ele. Que na Batista não tem, né? Sustentou, né? Ajudou, eu imagino, a sustentar. Sim, e vários milagres, assim, né? Até para vir para cá, para Curitiba, né? Esse eu lembro com propriedade, foi propósito.
A gente Sim. casado, propósito, e daí o Senhor nos trouxe para cá, debaixo do propósito, de oração, E a Bíblia fala, né, que é melhor andar dois do que um. Então, se você casa com uma pessoa que está alinhada no propósito, né, que vocês dois estão alinhados, então pode até precisar acordar de madrugada, mas vai ser os dois, né? Se precisar então, fazer um jejum, vai ser os dois. se no namoro eu tivesse falado, eu não vou orar, não conte comigo. Ele não ia casar comigo. Também tem essa, né? Verdade. Tipo, também Verdade. é um servo do Senhor. Mas também não quer nem orar. Né? Não tô me gabando, foi difícil. Eu tô até contando que na primeira vez eu falei, meu Deus, eu não tava acostumada, né? Sim, Mas, sim. mas assim, e depois virou uma coisa assim, bem comum, né? De estar ali São sinais, orando e né? no centro de tudo, assim, Deus no centro de tudo, de tudo, de tudo. O tempo Sim. todo, assim. E no Sim. namoro eu garanto pra vocês que é muito mais fácil fazer isso. Se, ó, Deus tá ali, ó. Fica com o coração quentinho, eu tenho certeza, né? Toda vez que a gente vai orar e no namoro eu falo, né? Claro que seria assunto para outra live, o casamento, mas o casamento é mais difícil. E com duas crianças fica muito mais difícil. Então eu lembro que eu semeei muito no nosso namoro. Até um pouquinho antes de eu começar a namorar, né? Mas, assim, porque é muito mais fácil, sabe? Sim. E Alinhar, né? No namoro. isso, porque, né, agora às vezes eu não consigo, né? Eu sei que é erro meu, que às vezes, né, eu não organizo. Mas o Senhor sempre tem, né, algo para. É obediência. Ele quer filhos obedientes e que amem a palavra dele, né? Eu lembro que eu entrava no quarto, lia muito a Bíblia. A gente lia a Bíblia juntos. Eu lembro que a gente leu um livro junto, que era, acho que foi Lena que emprestou para nós, que é as 5 linguagens do amor, nós lemos juntos. E a gente sempre estava procurando ali, sabe? Fugir mesmo de tudo aquilo que quisesse afastar a gente, né? Do nosso propósito, aquilo que a gente tinha certeza que ia acontecer com a gente. E é maravilhoso, né? Ver, né, o que Deus está fazendo. Ele está fazendo, Sim. todo dia ele está fazendo. Hoje eu falo, meu Deus, obrigada. Né? Não mereço, mas todo dia a gente tem milagre para contar. Todo Sim. dia. E hoje, assim, com 2 filhos, né? Tem 2 filhos, tem a Vivi e o Benjamin. Assim, quais bênçãos que você vê, assim, que você colhe por causa da obediência? Eu sei que tem muitas, mas, assim, quais que você consegue contar, assim, para nós, para deixar aí de dica que vale a pena obedecer ao Senhor? Desejo muito gritante, assim, no meu coração que eu tinha, que quando eu casasse, eu queria muito fazer cultos domésticos na minha casa. Era algo assim, era a primeira coisa que eu queria muito. E desde que a gente casou, a gente faz, sabe? Cultos domésticos. E com relação às crianças, né? Lindas, saudáveis, inteligentíssimas, né? Espertas. E a gente vê, né, as amostras, assim, do que a gente faz com elas, né? Por exemplo, o Wellington, por ministrar o louvor, né, na igreja e tal. Tem dia que ele fica cantando aqui o dia inteiro. Aí eles amam cantar, né? O Benjamin, às vezes você olha, ele tá cantando vários louvores, assim, do nada. Ele começa. Até esse dia eu falei pra Ed, falei, amor, a gente achou que Vitória que ia ser cantora, mas eu acho que vai ser o Benjamin. Porque ele solta do nada, assim, sabe? E então a gente faz culto domésticos, né? Que eu louvado seja Deus, porque era algo que eu tinha muito forte assim, no meu coração. E as crianças, né? A questão da igreja, né? Tem gente, igual tem amigos meus que foram obedientes no namoro, que eu tenho certeza que também perseveraram. Só que hoje eles estão fora da igreja, né? E não permaneceram, assim. Isso entristece, assim, demais, né? Meu coração. Mas eu tenho orado, né? Por essas pessoas. Mas a gente permanece, né? A gente veio para Curitiba
E foi um momento muito difícil, né? A gente tinha 1 ano de casado. Aí foi aquele misto, a gente orou, fez propósito para ele passar no concurso, aí ele passou, né? Em segundo lugar. E aí chamaram. E aí eu vejo, tipo, a questão, assim, da segurança, né? O Wellington, o homem que ele é, né? O pai e o sacerdote e a pessoa sensível, né? Juntando tudo isso, é uma pessoa sensível também, sistemática, é chato às vezes, mas é uma pessoa sensível, né? Que quando a gente veio, né, para Curitiba, foi um dos momentos mais difíceis, assim, para mim, né? Ele estava ali inserido, tal, tal. E aí eu lembro que eu ficava sozinha lá, lá onde a gente alugou a primeira vez. Ele chegava, eu falava, ai amor, quando você chega pode ser 11 horas da noite. Parece que o sol raia, assim, né? A coisa mais maravilhosa. Mas eu lembro, assim, que eu ficava sozinha e tal. E daí a gente continuou, a gente fazia ainda os cultos domésticos e eu não conseguia nem cantar, porque eu só chorava, só chorava. E ele ali sensível, sabe? Tipo, ele que cantava, ele orava, fazia tudo no culto. E vários momentos assim de eu falar, eu fiz a escolha certa. Eu fiz a escolha certa, né? A gente, igual você falou, nós não somos perfeitos, meu Deus, né? Igual eu falo, a gente não briga muito, porque eu falo, meu Deus, se eu brigar com o Wellington, o que eu vou fazer da vida, né? Não tem ninguém aqui, não dá pra brigar muito. Ele nunca brigou, né? Feio, ficar sem se falar. E ele é muito humilde, ele pede desculpa, né? Também, isso é uma característica. E então, assim, eu acho que essa sensibilidade e você olhar e falar, valeu a pena, esperar, valeu a pena. E aí eu ia falar, né, que nós não somos perfeitos, às vezes acontecem, só que a gente nunca virou um pro outro e falou assim, eu vou desistir de você. Eu não quero mais, né? E nunca, igual eu tava conversando, né, com ele nunca passou pela nossa cabeça assim, eu vou me separar. Nunca. Mas porque ainda, né, 7 anos, né, de casados. Mas eu acredito que é muito mais forte, sabe? Igual o pastor Gil, né, pregou lá no nosso casamento, né? Que não é o amor que segura, é a aliança, né? Amém. É a aliança. Então, eu acredito que isso é bem forte, assim. E são essas experiências, sabe? De você confiar na pessoa e você ter essa segurança emocional, financeira, que também é importante, né? E eu fiquei quase 5 anos sem trabalhar. E graças a Deus, né? Deus sempre abençoando, suprindo. A gente mudou de cidade. O Benjamin nasceu, né? Vitória tinha 4 meses quando engravidei do Benjamin. Foi uma loucura. Mas, daí eu lembro dessa situação. O Wellington querendo multiplicar a terra logo. E aí eu lembro que eu contei para todo mundo e não conseguia contar para ele. Aí eu lembro que a mãe falou assim, não, na hora que você contar pro Wellington vai sair um fardo, filha, vai sair um fardo das suas costas. Eu lembro que a mãe falou isso pra mim. Aí porque era dele, né? A culpa era dele. Ele falou assim, amor, se for, é da vontade de Deus. Ele só falou, tipo, é da vontade de Deus. Né? Igual você falou, fica mais fácil, né? Às vezes você engata numa pregação para falar de algo que tá te incomodando, né? Aconteceu isso ontem. Já mandei. Fiz essa pregação aqui para não precisar falar nada. Sabe assim? E você tem liberdade para falar, né? Você sabe que a pessoa não vai te julgar muitas vezes, mas vai te ouvir. O que é muito. O Wellington é muito ouvinte, né? Ouvinte, assim. Às vezes eu falo, fale alguma coisa, fale, né? Só para ouvir, né? Né? Então, eu acho que são frutos, assim, muito preciosos que eu vejo, assim, na minha casa, né? Na minha família, com as crianças, principalmente. E eu falo pra ele, a gente é exemplo, eles têm que olhar pra gente e querer ser igual. Quando for casar, tem que casar com alguém igual, né? Melhor que a gente, né?
Sim, sim. Tem algum versículo assim que ficou guardado no seu coração quando vocês namoravam? Algum versículo assim que sustentava vocês? É, o dele, não sei se era o mesmo, mas o meu sempre foi alegra-te no Senhor e Ele considerará o desejo do teu coração, né? Eu lembro que quando eu tava mais assim, ai meu Deus, não, né, não vou casar. Aí o Diante do Trono lançou aquele DVD Esperança. Eu lembro que eu ficava ouvindo o dia inteiro e eu falava amém quando a Lorna ministrava. E esse versículo, eu arrasto ele, né? Quando eu vim para Curitiba, eu também achava que não ia nunca mais, eu ia sorrir, assim, porque foi tão difícil a adaptação. E eu lembro que eu testemunhei na igreja falando, né? Alegra-te no Senhor e Ele alegra-te no Senhor e Ele considerará os desejos do teu coração. Eu falei, Deus restituiu a minha alegria de novo, né? Porque eu achei que tinha perdido ela, né? Em algum momento. E Sim, eu lembro que eu testemunhei falando sobre isso. Porque é isso, né? Você fala, você vai fazendo as coisas para Deus e Ele vai cuidando do resto, né? E também tem aquele outro, né? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. e a Sobretudo que importância de você e a importância de você ter casado, né, com um homem que ama o Senhor, também te dá essa segurança para você ter mudado de cidade, porque como você assim toda a vida, né, morou com né, em casa com os nossos pais, né, você fazia as coisas ali, mas não como uma obrigação. Você não era dona de casa, você trabalhava também, você então eu creio assim que aí como você casou certo para sair, né, da asa literalmente, porque até então você morava na mesma cidade, então podia almoçar na casa da mãe, né? Podia ver, visitar, se tivesse qualquer problema ia ter uma rede de amigos, né? Às vezes, várias vezes depois que você engravidou, né? A mãe ela falava assim, ah, se morasse aqui, a gente cuidava de Vitória, né? A gente não ia ter tanto sofrimento, né? Assim, na questão de ter um perto do outro, né? Um bebê perto do outro. E eu falava, nossa, é verdade, né? Se morasse aqui, né? A gente podia pegar, a gente podia cuidar, a gente podia ajudar, né? Era mais fácil, mas ainda assim, né? Como a gente sabe, era um propósito do Senhor, né? Deus sabe de todas as coisas e às vezes ele levou, né, você para longe realmente para também tratar algo em você, mas que te deu um esposo que cuidou de você, né? Que cuida, que sustentou esse momento, né? Em todas as áreas, emocional, né? Financeira e tudo mais. Então, assim, a gente vê que o Senhor permite coisas, mas Ele também abençoa, né? Então, se a gente é fiel, se a gente é obediente, Ele vai cuidando de tudo, né? quando a gente foi para Ponta Grossa, o Benjamin nasceu. Aí eu lembro que a gente frequentou a Assembleia de Deus lá. Foi muito. E assim, a adaptação foi muito rápida, né? Porque, igual eu falei, toda a vida foi da Batista. E quando a gente casou, a gente conversou sobre isso também. Aí eu lembro que o pastor José Antônio, na época, falou que o ideal era que eu fosse mesmo, né? Para a Assembleia. E, e eu fui, foi uma adaptação maravilhosa. A gente tem amigos até hoje lá. E daí, quando a gente foi para Ponta Grossa também, né? Precisava, igual você falou, não tinha. Se aqui em Curitiba já é difícil, imagina lá, a gente estava muito longe, né? Mais longe. Sim. E Deus levantou tanta gente lá. A gente tem uma igreja que a gente ama, né? E que a gente. E aí tem uma irmã que falou, irmã Elaine, que eu não me adaptava de jeito nenhum lá também. Oh, Deus. Que eu falava, essa cidade lembra tanto, né? Cajati, Somorro, meu Deus, socorro. E brincava, né, com ela. Daí ela, você não se adaptou aqui, né? Quando eu voltei para Curitiba, ela falou assim, mas o Senhor te trouxe aqui, às vezes, só para me conhecer, né? Só para conhecer a gente, sabe? Um Sim. carinho, um carinho. E a gente vê Deus nessas coisas, é tanto cuidado, sabe? E daí, essa irmã, Elaine, né?
tadinha, ela queria assistir a live, mas ela não tem Instagram. Daí dá um jeito de mandar pra ela. E aí, até esqueci que ia falar, eu falei dela. Deu Ela falou branco. que Deus levou vocês lá só para vocês conhecerem ela. Ela me ajudava em tudo. Ela ia no posto de saúde, quando o Benjamin, né, tinha que tomar aquelas manchas de vacina, porque o Elito estava trabalhando. Ela se levantou assim, o tempo todo, assim, para me ajudar. Nossa. E o Senhor faz isso mesmo, né? Eu creio também que Ele leva a gente assim, nos lugares. Ela acho que tinha... Pode falar. Ela era adolescente, um dia lá no hospital, ela falou assim, eu vou levar minha filha para te ajudar. Eu falei, meu Deus, mas nem conheço. Eu mal conhecia ela, porque eu já queria chegar na igreja. Eu fui para lá em agosto, o Benjamin nasceu em dezembro. Então mal conhecia, assim, né? E eu falei, a menina nem ia para a igreja, Marcela. Meu Deus, a gente se grudou também, né? Hoje a Marcela tá na igreja, graças a Deus. Ela tá trabalhando agora, por isso também. Mas... ela tem Instagram, dá pra mandar pra ela, eu acho. Depois. Pra ela mostrar pra irmã Elaine. E... é o cuidado. É o cuidado. Aqui também, né? Deus fez coisas assim, eu falo, meu Deus, como assim? Tipo, não é coincidência. São providências, assim, que você fica, meu Deus. É só Deus, né? Tá fazendo isso, né? Verdade. E o Meu Deus. Senhor vai nos conectando, né, a pessoas assim, para a gente ver também o cuidado dele, para a gente ver que, né, e para conhecer outras pessoas que são amigas dele e que ele faz questão que a gente conheça, né? É incrível isso. Sim, sim. E igual você falou da conexão e atração, a gente também precisa ter esse cuidado, né, nas nossas relações. A gente aprende isso, Sim. né? Esse cuidado que a gente tem, né? Igual, principalmente quando a gente é casado. Eu até hoje eu tenho medo, assim, né? Entrei recentemente no meu trabalho e você fica pisando em ovos até você falar, não vou levar tal e tal coisa para essa pessoa, né? Sim. Eu gosto de falar, e até a última vez eu falei, né, para as minhas amigas de outro trabalho, eu falei, ore para Deus fechar minha boca, porque eu falo demais, né? E às vezes teve um dia lá no trabalho ano passado que minha amiga falou, para de falar da sua vida. Brigando comigo, sabe? Eu falei, nossa, fiquei tão feliz, falei, alguém, né, que puxou minha orelha, isso é importante também. Sim, né? sim. Não é só te bajulem mas e eu creio assim, mas até nas amizades, né? Essa permanência Sim. de amizades, né? É tão bom assim você perceber aquilo que você é de fato, né? Que você faz diferença assim para alguém, né? E é um legado assim que eu quero levar para os meus filhos. Eu me preocupo demais assim que eu falo para o Ed, falo, amor, até tal idade eles vão estar aqui, né? Mas depois, né? O que eles vão fazer, né? Então a gente se preocupa demais assim com isso. Mas como Nana, que deu? você falou da importância, né? Quando vocês estavam namorando, da igreja, né? Que cada um era numa igreja. E isso também é muito importante, porque a gente, lendo lá na Bíblia do jugo desigual, não é só quem é fora da igreja. Às vezes, um em cada igreja, dependendo da igreja, do que uma igreja prega, a outra prega, também pode ter aí, né, um julgo desigual, né? Então é muito importante também conhecer, né, uma igreja do outro para saber o que ele anda aprendendo, se ele frequenta os jovens, o que os líderes andam ensinando, né? Muito importante. Eu sempre falo isso também aqui em casa. Eu falo, então, isso precisa ser decidido no namoro. Que igreja que nós vamos, né? Então, tipo assim, um conhece a igreja do outro, um precisa conhecer o círculo de amizade do outro, eu acho que também é muito importante, né? Para que na hora que for casar, já estar tudo decidido. Pense, é tudo lindo e maravilhoso. Aí na hora de casar, cada um vai numa igreja?
Não dá. Não tem Não, até dá. como, né? Não, até dá. Né? Tem uma amiga minha, não sei se ela tá na live. Ah, não sei. Mas assim, eles vão em igrejas diferentes. Mas é complicado, né? Também Principalmente depois. acho. É igual time de futebol, né? A minha amiga tem uma amiga que ela mudou de time pra não confundir os filhos. Ai, eu não sei, acho que ela não. Mas, né? Ah, não, eu vou ser desse time pra não confundir, pra ficar tudo igual. Né? Uma semelhança. É claro que eu tô brincando. Mas é difícil, porque daí o filho. Como que o filho depois vai, né? A mãe vai Verdade. ficar triste, ou o pai vai ficar triste. E... Não, é comum, às E vezes, a... por eles serem, quererem, talvez, ir para outras igrejas, né? Tem uma irmã na minha igreja que o filho dela casou recentemente, e eu nem sabia. Esses dias que eu perguntei, falei, mas ele tá indo, né, na mesma igreja, né, em outro bairro? Ela falou, não, ele mudou para muito longe, e ela nem sabia o nome. Ela falou, essas igrejas que abriram novas, ah, deve ser alguma church da vida. Ah, church. Ah, eu acho que é. Mas o importante é na igreja, Ana. O importante é na igreja. Casou, Verdade. né? Tal, e ela falou, ainda falou assim, ah, ele não tem muitos amigos. E nossa igreja é muito, de fato, é bem pequenininha e tal. E, enfim, né? É um caso. Mas a gente, a gente tenta ensinar o caminho, a gente está levando para nossa igreja. Talvez, quando eles crescerem, não queiram estar, né? Vai ser uma decisão deles, mas assim, alinhar ali. Ó, a gente está indo Sim, aqui, desse jeito. E por isso que é tão importante também o culto doméstico, eu acredito, para plantar essas sementinhas no coração deles, sabe? Ah, eu falo sim. assim que é a melhor coisa, assim. Você desligar tudo, né? Geralmente na minha igreja não tem escola bíblica dominical. Eu sinto falta também, né? Mas não tem. Então a gente geralmente faz aos domingos pela manhã. E a gente para tudo, sabe? Para tudo. E faz, né? Eu até falo para o Eduardo São que a gente tem que frutos, pegar né? uns Que você está colhendo. posts, né? Alguma coisa para falar na linguagem deles. Mas mesmo assim eles cantam, né? Eles gostam de cantar e tem momentos do louvor. E é bem. Mas para plantar mesmo essa sementinha, sabe? No coraçãozinho deles. Que a gente acha muito Sim, importante. Que foi a fala da irmã, né? O importante é que eles estão na igreja. De fato, é muito importante que eles estejam na igreja, né? sim, sim. Verdade. E com um casamento alinhado, é muito mais fácil ensinar os filhos, porque, querendo ou não, depois na adolescência deles, eles podem até, né, se um tiver desalinhado, geralmente, né, o menino vai seguir o pai, né? Aí a menina, né, vai ficar olhando. Então é muito importante também tudo isso para quem aí quer casar, para quem ainda está na fase de namoro, de noivado, é importante alinhar isso. Quais são suas ideias? Né? Você quer ter filho? O outro quer ter filho, um quer ter filho, o outro não quer ter filho. Mas o seu sonho é ser mãe. Ou o sonho dele é ser pai e você não quer ser mãe, você quer ter cachorro e gato. Como que vai viver sem alinhar isso antes, né? Ou sim, quando tiver filhos, nós vamos criar em qual igreja, né? Nós vamos levar na igreja. Ó, eu quero uma igreja que tem escola dominical. Então, nós vamos para uma igreja que tem escola dominical para ensinar nossos filhos. Não, a gente, né, igual você queria fazer culto no lar, era o seu sonho. O Senhor preparou alguém que também quisesse isso, né? Então, é muito importante alinhar. E aí, depois, na adolescência, né, o filho, né, se o marido ou a esposa se desviar, aí como que vai, né, sustentar aí na adolescência? Como é difícil só um, né, tipo, levar para a igreja, porque vai começando, né, o filho, a filha na adolescência vai falar, não, eu quero ficar com meu pai em casa, não quero ir para a igreja. Então, tudo isso é a oportunidade, é no namoro, né? Então, hoje, quem tem aí a oportunidade, eu falo assim, que antigamente a gente não tinha tanta informação quanto hoje. Pelo menos, né? Porque não era a era da internet. Então, eu creio assim que assim como tem muita coisa ruim na internet, mas tem muita coisa boa. Tem muito pastor, né, que orienta tipo,
Tem pastor que cuida só de casais agora, tem pastor que cuida só de filhos, tem pastor, né, tem pastor aí para ensinar de tudo. Tem pastor que ajuda você financeiramente, né, te ensinando aí a ganhar dinheiro. Então, tem, assim, tudo é muito mais claro. Então, hoje, querendo ou não, tem muito mais informação, né? Eu lembro que na nossa época, né, o pai, ele só mandava não fazer nada errado. Mas eles nunca sentaram, né, para conversar, para falar as consequências. Nós não tínhamos culto doméstico em casa, mas ele obrigava a gente a ir para a igreja. Isso é muito importante. Sim, na EBD a gente ia, querendo ou não, ia para EBD. Para a gente acordar no domingo. Verdade. Você vai para EBD. Vai para EBD. Né? Eu amo, eu sinto falta, assim, eu falo, eu amo, meu Deus. Também. E tanto que hoje os meus filhos também amam, então eles vão até hoje na IBD lá na Batista, porque eles amam também a IBD e eu acho super importante, né? Sim. Também. Então, assim, é onde aprende, né? Claro que nós, como pais, o nosso dever é ensinar. Sim, a questão então, assim, tudo, então, hoje, tudo ali, acho que move, sabe? O espiritual, assim. Sim. Da infância da gente mesmo, né? E Deus, ele faz tudo novo. Às vezes eu olho e falo, meu Deus, é só Deus mesmo, é só Deus. Não tem explicação que ele faz. Porque eu já ouvi, tipo, antes de começar a namorar com ele, uma pessoa falou pra mim, você nunca vai namorar, você nunca vai casar, né? Porque você não faz o que, né? O que os homens, né? Aí eu querem, né? Eu lembro que eu falei assim, eu acho que eu fiz tipo com o ombro, tipo, tudo bem, tipo, se eu não for casar, né? Mas se eu for casar, eu quero. Eu falei pra Deus, Deus, agora eu quero um homem crente, eu vou casar, quero casar, eu quero que ele, né, ame mais o Senhor do que a mim. E fui colocando, assim, igual você falou, a gente aprendia muito, né? De alguma forma, com alguns pastores, falava algumas coisas, a gente meio que ir lendo a Bíblia ali, falando, né, em voz alta, falando para Deus, né? Profetizando já. Nossa, sim. Eu lembro que eu fazia. E hoje a gente vê, né, várias pastoras falam sobre isso. Faça uma carta para Deus, fale mesmo para Deus, né? Leia. Como que você quer, né? Vocês duas não pegaram a parte que tem que vir lá no sítio para a igreja. Eu não morei no sítio, não. Quando me tiveram, eu já era um pouco melhor de vida. E aí numa cidade já. Então, as pastoras ensinam, né? Então, eu falo, né? Eu falo, vocês têm que falar o que vocês querem, né? Como que vocês querem que o seu marido seja. É tão importante o Senhor, né? Ele se importa com o nosso gosto, né? Se você falar assim, eu quero um loiro do olho azul, né? Eu quero, não, eu gosto de negro, eu quero um alto. Ó, Deus, eu quero, né? Eu tiro sarro, porque a Natália fala assim, eu quero que seja mais alto que eu. Eu já falei pra Deus que baixinho eu não quero. Deus me espera a mesma altura que eu não quero. E eu falo pra ela, Deus se importa, né? Você quer como? Como que você quer a personalidade? Não esqueça de pôr nada. Porque aí depois você fala assim, Deus, eu quero um bem bonzinho. Aí ele vem um molengo, aí você vai reclamar. Você vai falar, meu Deus, não queria tão bonzinho assim. Que me irrita, né? Quero um esperto. Então, a gente precisa, né, falar para Deus, porque o Senhor se importa, né, com esses detalhes, né? O Senhor se importa com o nosso gosto, com o nosso desejo também, porque Ele não vai impor ninguém para nós, né? Mas se nós estivermos um detalhe isso para Deus. Agora lá, viu? Não tinha essas lives antigamente para ajudar. Sim. Mas
quando nós, né, estamos ali alinhadas no Senhor, o Senhor, né, vai alinhar, né? E eu creio assim que tanto você estava orando e o Wellington orando do outro lado. Deus viu, né? Deus falou, ó, né? Que o que ele quer, eu tenho aqui. O que ela quer também, vai dar certo. Vou fazer com que se encontrem em alguma época da vida, né? Porque é isso que o Senhor faz, né? E aquelas que não oram, infelizmente, né, vão acabar ou casando errado, às vezes até casam certo, né? Por misericórdia do Senhor. Mas o Senhor também é aquele que resgata, que liberta, às vezes, né, salva, como diz o pastor Cláudio Duarte, que o cristão casa com o cristão, que o espírita com o espírita, né? Que o macumbeiro com o macumbeiro para não ficar desalinhado. E depois Deus salva, né? Deus restaura, Deus liberta. Mas é importante, né, ter esse alinhamento no Senhor. Sim, sim. Eu acredito. Amém. Eu acredito também nisso. Tem assim, que ser estabelecida no namoro. No namoro tem que ser muito, muito transparente, muito, né? Igual você falou, a gente era de igreja diferente, mas de certo, sei lá, é só Deus mesmo. Sim. Que o Hélio Marielle. Agora eu oro, diz que antes orava. Ai, que saudade, Maria. Nossa, ó, eu brinco, né? Eu falo assim, que na adolescência eu era meio rebelde, mas depois é só você ter filho, né? Como diz o pastor Lucinho, ele fala assim: não quer ir para a igreja? Tenha filhos, eles te levam para a igreja. E realmente, quando entra, principalmente na fase da adolescência, se você não se aproximar do Senhor, olha, com um filho adolescente, não sei mais o que te leva para Deus. Porque aí você fala, eu não tenho outro caminho, eu vou orar, e aí, né, para virar gente, eu vou ter que orar, vou ter que jejuar para esse ser humano dar certo, senão... Porque você mas realmente... tudo já tá muito difícil, né? Meu Deus, tá muito difícil. Imagine, né, sem... É difícil. Senhor, né? Amém, Tati. Vai sim, em nome de Jesus. Fala pra Tainá orando. Fala pra Tainá fazer uma carta pra Deus. Como que ela quer o marido dela? Não lembro se eu fiz uma carta pra Deus. Mas eu orava muito. Nossa, não lembro. Mas eu fiz. Quantos anos eu fiz? Eu ia orando e cada dia eu agregava uma coisa. Ai, Senhor. Deus te lute, né? Ai, Deus. Nana, tá quase acabando, infelizmente, o nosso horário, mas eu queria, assim, isso mesmo, Marielle, fale pra Lola fazer uma carta para Deus, detalhando aí como que ela quer o esposo dela. É uma das dicas aí, pessoal. E conversem no namoro, qual igreja vocês vão, né? Sim, orem juntos no namoro, né? Vão assim jogando verde, igual Nana. Ai, eu quero que meu marido tenha assistido isso, eu quero que meu marido tenha lido esse livro. Parece tão bobo, né? Mas eu falo, só que o fato dele ter feito isso é tão importante. Eu falo, meu Deus. Sim. Acho que ninguém faz isso mais. Ele quer dizer que ele estava interessado em você. Eu acho que foi na minha cabeça, mas não foi da minha cabeça, né? Igual ele no jejum, né? Vamos fazer jejum. Se eu falasse que não ia fazer, talvez ele desistisse também, né? Não é pra mim, né? Sim. Que bom. E é importante. O Henry vai demorar. Falei, os meus também. Ai, meu Deus. Não tô preparada. Ai, meu Deus, eu tô me preparando aqui para ser sogra pela primeira vez já. Ai, meu coração. É bom. Ai, meu coração mesmo. É bom que esteja aqui ouvindo a live.
O dia que eu tava aí, ela falou... Alguém perguntou, né? Qual que é o segredo, sei lá. E eu falei pra ela, a pessoa tá lá no Japão, tá lá, né, onde for, você saber que a pessoa tem o temor do Senhor, né? Temor do Senhor, Sim, sim, princípios de tudo, né? Da sabedoria, daí que você vai alcançando, né? E guardar o sim. coração, guardar, né, o coração. A Bíblia fala, né, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Esse versículo também, nossa, se a gente não guardar, né? Em Deus, porque o coração é enganoso, então tem que guardar ele em Deus, né? Tem uma parte Verdade. que fala também do nosso corpo, eu não lembro agora, que fala, né? Que como a menina dos teus olhos, né? Você tem que se guardar porque é muito importante, né? Eu me apegava demais. O livro de provérbios, assim, foi um amigão, né? Amém. Ai, Senhor. Ah, quase. Ai, Leia. Nana, eu queria assim que você deixasse. A gente deu várias dicas aqui, né, durante a live, mas assim, o que você fala para os solteiros hoje que irão nos ouvir, que estão nos ouvindo, né? Aqueles que vão, aonde vai chegar esse vídeo aqui, o que você pode deixar para eles assim como dicas? Buscar primeiro o reino de Deus, estar focados, né, para os crentes, né, principalmente, né. Esses dias eu assisti uma live do Jonathan, ele fala, vocês são crentes? Ah, não, então... que às vezes não faz sentido para algumas pessoas. E às vezes faz. Você, né, mas entregar ao Senhor, né, igual a gente falou, falar para o Senhor, né, eu lembro que eu estava num momento, assim, bem complicado, né, depois, um pouco antes do namoro acontecer, né, e são nessas horas que o Senhor mesmo fala com a gente, e buscar, né, estar inserido nas coisas de Deus, nos ministérios, e uma coisa assim, né, igual você falou dos amigos, quando a gente começou a namorar, tem gente que se prende, tipo, ah, agora eu tô namorando, me esqueçam, né? E eu não, eu levava tudo quanto era. Eu também conheci muitos amigos, muitos poucos amigos que ele tem, né? Que eu acho que, tadinho, ele que lute, né? Mas assim, são bem menos do que eu tenho, né? Aqui em Curitiba, né? Também, né? Na igreja, a gente tem muitos amigos, mas ali na época que a gente começou a namorar. Então eu queria conhecer, né, os amigos e eu fazia com que ele conhecesse os meus amigos e a gente estava ali inseridos né, na rede de amizades do outro. A gente, porque isso também vai te ajudar, né? Igual eu Sim. falei, eu ia muito na igreja dele e nossa, eu lembro que a gente foi para vários lugares assim com a igreja e para não ficar tanto tempo sozinho, porque daí você vai ficar sozinho só com seu namorado, não vai dar ruim em algum momento. Então, você Sim. preencher a sua cabeça com as coisas de Deus, em primeiro lugar, e buscar estar entre as pessoas. Porque depois, quando você casar, você vai ter tempo, né? Para sempre, né? Até. Para sempre não, mas. Né? Você vai ter Até bastante tempo. enjoar. Né? Aí você Mas vai querer sair com uma amiga, não vai poder. Então faça isso na correria. se for mãe, né? E não tiver uma rede de apoio, muito rede, né? De apoio. Sim. Mas louvado seja Deus, né? O Wellington nessa parte também, graças a Deus, ele fica com as crianças às vezes para eu sair. Ele fala para mim, ai amor, marque, vá, vá. Tipo, né? Vai, você já tá ficando irritante, vai se divertir. Na pandemia, o Wellington, vocês acreditam? Ai, meu Deus. Ele comprou um tênis para mim, porque ele queria que eu acordasse cedo para ir caminhar. Porque a gente. Nós somos muito diferentes em alguns aspectos, né? Assim também. Porque ele gosta de acordar cedo, eu odeio acordar cedo. E eu lembro que na pandemia ele queria, sabe? Eu falo, meu Deus, socorro, Deus. E assim, né? Mas
Mas louvado seja Deus, porque Ele é o sacerdote, né, na nossa casa. E quando você gera, quando você busca dessa forma, é o tema mesmo. Você vai colher frutos que nenhum dinheiro, né, paga, assim. Você vai colher frutos muito evidentes e, né, você fala, nossa, foi um milagre, né, isso que aconteceu. Daí você, né, vive os milagres de Deus em relação a todas as É no coisas. casamento, né? Deus, eu lembro assim que Deus preparou todo o casamento de vocês. Ele falou, amor, o nosso casamento, tipo, o dia, né, do casamento, é mesmo. Foi tudo tão Verdade. perfeito. Encontrei com uma pessoa e falou, nossa, casamento. Ela falando lá no salão, no dia do casamento de Fer. Ai, o casamento da Ana foi perfeito. Foi tudo perfeito. E tão maravilhoso, tão lindo, né? Sim. O dia do casamento. Ele que lembrou, né? Ele falou. E Esses dias eu fui lá na. Esses dias nós fomos lá no encontro de família da Batista. Eu fui, né, com a mãe e com o pai lá no acampamento, né, Batista. E aí, eu olhando assim, aí eu falei assim, nossa, eu quero que a Natália case aqui também. Eu falei, né, a gente conversando lá, lembrando do seu casamento. Eu falei, nossa, mãe, eu acho que eu vou querer que a Natália case aqui. É tão lindo aqui, né? E aqui aí não precisa, né, brigar com a igreja que vai casar, fazer igual o Dana e o Wellington, né? Junta todas as igrejas aqui, né? Pega todos os pastores que tiver. 3 pastores no nosso casamento. Aí eu lembro que a decoradora falou, Ana, mas qual que é a segunda opção? Eu falei, não tem segunda opção. Tipo, se chovesse, né? Eu falei, não, esse aqui não tem segunda opção. Vai ser um dia lindo. E foi, né? Um dia lindo. E foi mesmo. Foi. Porque o Senhor cuida disso, né? A tudo isso. E o Senhor vai honrando, né? A fé, vai honrando, né? Toda a decisão. Porque quando nós somos obedientes ao Senhor, nós podemos tomar decisões também, né? Porque o Senhor, ele vai também concordar com aquilo, Na né? verdade, ele vai, a gente toma tempo, né? Em todo tempo você tem que tomar uma decisão. Sim. Todo tempo. Com relação a várias coisas. E quando você lê a Bíblia e você ora, né? Deus fala com você até numa vírgula da palavra dele. Assim. Fala, Deus, eu não sei o que eu vou fazer com relação a isso. Né? Eu tenho testemunhos assim também, né? Até esses dias a minha amiga falou que a gente ia fazer a mesma prova e aí ela queria fazer sobre um tema e ela contando, meu Deus, a hora que eu li, que eu abri, Deus falou, e Noé não sei o que lá. Tipo, ela nem sabia de que onde que se encontrava a passagem de Noé. E ela é crente. Aí nem sei se ela tá aqui, acho que não. Mas enfim. Aí eu falei, ai meu Deus. E é assim, Deus fala, ele, né, grita às vezes pela palavra dele, né? Ele grita assim. É tão bom, né? Eu quero, falando assim, eu falo, meu Deus, eu preciso. De novo, né? De novo. Horas e horas, né, no quarto, lendo e buscando. E as crianças não são desculpas, na verdade, elas são como se diz, o incentivo, já digo, né? Elas são a resposta, na verdade. Elas não são a desculpa, elas são a resposta. Amém. Né? Para que eu faça isso, né? Sim. Vamos orar. Ana. Infelizmente acabou o nosso tempo, mas eu quero te agradecer por ter aceitado participar. Obrigada por contar a sua experiência. Eu creio assim que vai impactar muitos jovens, né? Vai alertar, vai abrir os olhos também espirituais daqueles que estão aí sendo levados ao engano, talvez, e seja no namoro errado, né? Esteja aí se envolvendo com uma pessoa errada, né? E o Senhor quer abrir os seus olhos, você que está assistindo essa live,
né? Eu creio assim que o Senhor preparou, né, para abrir os olhos. Você que está aí desesperado para casar, né? Não aceite qualquer um, não aceite qualquer uma, né? Eu acho assim que tão importante quanto uma mulher casar com um homem bom é um homem casar também, né, com uma mulher que ame ao Senhor, né? Porque a Bíblia mesmo fala, né, da mulher tola, da mulher que só traz atraso também de vida, né, para o homem. Então, se você é um homem aí que está na igreja, que é ensinado nos caminhos do Senhor, né, busque uma mulher também. Claro, né, a gente fala assim, nem todo mundo que está na igreja é cristão de fato, só que na igreja você já tem 50% de chance, né, de encontrar uma pessoa boa. Então, por isso o namoro, né? Não é porque tá ali na igreja que é santo ou que vai ser um ótimo marido, mas conhecendo, né, como trata o pai e a mãe, a menina, como trata o pai e a mãe, né? Você vai ali conhecendo no namoro qual é a rede de amigos, né? Como que age, ora. E eu queria contar uma experiência, né? Nem perguntei, nem vou citar nomes, mas eu lembrei agora. Esses dias, né, tinha uma pessoa fazendo um propósito com outra pessoa para namorar. Ah, vamos orar? Vamos orar e fazer jejum. Vamos. Então, 40 dias de jejum, né? Você escolhe aí o jejum que você vai fazer, eu vou fazer um jejum para a gente ver o que Deus fala. Eu lembro que já, assim, no final, acho que já tinha chegado os 40 dias e eu perguntei pro menino, eu falei, mas você tá orando? Tá firme no jejum? Aí ele e a menina tava perto. Aí ele falou assim, eu não, o jejum já acabou faz tempo. Eu olhei assim, né, pra cara dela, falei, tá aí, ó. Se você insistir nisso, se a pessoa não pode fazer, se ela não consegue fazer um propósito com o Senhor, gente, entendam, se a pessoa ela não obedece ao Senhor, ela não obedece uma aliança com o Senhor, se ela faz um pacto com Deus e tem coragem de quebrar, como que essa pessoa vai fazer um pacto com você e vai te respeitar? Aí, então, naquela hora, ela viu que, tipo, não, e ela falou não, tipo, não, Deus já me mostrou que não. Então, prestem atenção nos detalhes, né? Se você aí pediu para o Senhor um homem que seja carinhoso, que seja fiel, que seja trabalhador, aí o menino só acorda meio-dia, é grosso com você, quer mandar em você no namoro. Namoro não é casamento. Quem manda em você estando ainda debaixo do teto, né, do seu pai, da sua mãe, é seu pai e sua mãe. Então, você precisa prestar atenção, né, em todos esses detalhes. Claro, depois de noivado, aí, vamos, né, construir juntos, então um vai ajudando o outro e tudo mais. Mas no namoro, né, não tem essa, né? Se você quer um homem cavalheiro, veja se ele te convida para pagar o lanche e paga. Porque você vai ficar. No primeiro encontro, você já vai dividir a conta com o namorado? Não serve para namorar. Porque você vai sustentar esse homem. Em nome de Jesus, se ele te pede para pagar a conta, você corre. No casamento, minha filha. O casamento é outra coisa. O casamento é que você divide a conta, né? Tudo mais, cada um compra uma coisa. Tá mandando as contas para mim já. Falo, mas nem caiu na minha conta. Mas no namoro, né? No namoro, eu gosto de. A pessoa tem que ser cavalheira. Mas é que no casamento, né? A gente brinca assim, mas é diferente. Já é dos dois, né? É maravilhoso, né? O namoro, assim. Eu não vejo relatos de namoro, assim, falando sobre namoro na Bíblia, mas eu acredito que foi criado mesmo por Deus para isso, para você conhecer a pessoa. Sim. Também não ficar namorando, tipo, várias pessoas também para depois que eu vou conhecer, né? Mas quando você tem uma vida com Deus, tipo,
se eu tivesse, né, e assim, até falo, né, tinha uma vida com Deus, mas assim, também caí várias vezes, né? Tem gente que fez a escolha certa desde o começo, isso é maravilhoso, né? Então, quanto mais a gente está ali firme com Deus, ele vai mostrar, e com Deus não tem erro, não tem erro, tem Esses meio dias termo. até falei isso pra Natália. Falei, Natália, você não precisa pedir para orar com alguém, ou a pessoa pedir para orar com você. Se você for uma pessoa de oração e ele for uma pessoa de oração, na hora que vocês se encontrarem e se conhecerem, vocês vão falar, nossa, eu quero. Ele vai olhar e vai falar, é essa menina que eu quero namorar. E você vai falar, é esse menino que eu quero namorar. Aí vocês vão só se conhecer, vocês não vão ficar orando. É, Né? pois é. Claro, você ora junto, você vai conhecendo, mas você vai estar ali já conhecendo. Mas não, ó, vamos orar para ver se é isso que Deus quer. A maturidade, 5 pessoas. a maturidade é muito importante, né? Tipo, por mais que eu tenha casado, tipo, muito depois, mas pra mim foi o melhor, assim, também. Eu falo, que bom, né? Porque já tinha estudado, né? Já tinha feito, já tinha um trabalho, né? Igual agora tá chegando o Dia dos Namorados, né? Que chato ter que pedir dinheiro pro pai pra comprar presente do namorado, né? É muito chato. Me diga, ninguém espera ganhar presente de filha minha enquanto ela não trabalhar. Não tem nada a ver, né? Dos adolescentes. Como é bom você ter essa independência, né? E por mais que eu tenha dependido dele, né, por vários anos, só que nós, né, já estávamos casados e tudo. E ter essa segurança que também quando você, né, ter seus filhos, né, nós nem havíamos combinado sobre isso, mas foi tudo tão natural, assim, e tão importante, porque imagine, nem que eu quisesse trabalhar, não ia poder, né? Se eu levasse nas costas. E como que eu ia, né? Mas ali tudo tão natural, tudo tão certo, né? E tudo encaixadinho ali. Deus faz assim, ele age nas pequenas coisas, nos detalhes. E casamento é uma via de mão dupla, né? E você vai, igual você falou, namoro é uma coisa, você briga, né? Se briga, vai um pra casa, né? Igual eu falei, eu não tenho nem essa possibilidade, porque não tem nem pra onde. Mas assim, né? E a gente não casa pra querer ficar brigando também, né? Não é pra isso. Casamento é pra viver propósito, é pra crescer junto, né? Igual eu falo que o Wellington sempre foi muito concurseirinho, assim, né? Muito, né? Estudava, muito dedicado. E eu falava, meu Deus, quando que eu vou ter essa unção? Porque a gente casou, né? A gente virou um só. E graças a Deus, né? Eu consegui, né? Também passar. Graças, foi tudo, né? Tudo para honra e glória do Senhor, porque pela minha capacidade. Né, a gente vê essas coisas acontecendo, assim, você fala, ai, que legal, né? Só Deus mesmo para fazer isso. E é isso, é vivendo os milagres, né? E Deus vai fazendo a vontade dele. É muito bom. Amém. Amém. Então, eu queria que você orasse para a gente terminar essa live. Então, para orar. Acabou de chegar no culto. Wellington! Não, vamos orar. Orar agradecendo a Deus. Amém. Muito obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia que se estende de geração em geração. Tua palavra que permanece, ó Deus, a mesma. Obrigada porque a tua palavra fala conosco dia após dia. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua presença, Pai, que faz toda a diferença na nossa vida, na nossa casa. Nós te agradecemos pela tua bondade, Deus. Muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada por esse tempo de qualidade, por essa live, ó Deus. Muito obrigada por nos permitir viver isso, ó Deus. É um presente do Senhor. E nós queremos te louvar, te agradecer por esse momento, Pai. Muito obrigada, porque a gente pode contar tudo aquilo que o Senhor faz, todo dia, Deus. O que falamos aqui são ainda poucas coisas daquilo que o Senhor faz todo dia na nossa vida, porque a gente se submete à tua vontade, porque a gente quer viver, de fato, as suas promessas, aquilo que o Senhor tem para nós.
Muito obrigada, Deus, muito obrigada pela tua graça, que é dispensada a nós dia após dia. Nós não somos merecedores, mas o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós. O Senhor tem nos abençoado e nos surpreendido, Pai, em todas as áreas. Muito obrigada por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nana, mais uma vez, muito, muito obrigada por ter participado. Espero que tenhamos aí mais vezes. Quem sabe um dia no podcast. Que chique. Nem sei o que é isso. Mas quero te agradecer, que o Senhor continue abençoando vocês, a casa de vocês, o casamento de vocês, né? Que vocês colham muitos frutos ainda da obediência de vocês, que os filhos, né, de vocês possam colher também os frutos da obediência de vocês. E muito obrigada, amo muito sua vida, você continua sendo uma referência para nós, e você é muito preciosa, nos ensinou muito, né, por mais que a gente era meio desobediente na adolescência, hoje, né, com certeza, hoje a gente vê que devia ter te obedecido e te seguido. Mas aí a gente deixa o aprendizado aí para os filhos. Ai, mas é isso. Deus é bom. Deus abençoe. Amém. Amém. Muito obrigada, tá? Um beijão. Vocês, amo vocês. Se cuidem. Amém. Logo a gente vai se ver de novo, se Deus quiser. Amém. Venham pra cá também. Minha casa está aberta. Pode deixar. Qualquer dia a gente aparece com a Renca. Vocês vão em todos os lugares, não vêm aqui. Não é a hora de fazer briga de família. Estamos ao vivo. Fica a dica, viu? Tô brincando. Ai. Amo recebê-lo. Manda um beijo pro Wellington. Fala pra ele. Cadê o Wellington? Tá lá, ó. Já chegou deitando já. Deve ter comido horrores lá. Deus abençoe, Wellington. Deus abençoe vocês. Um beijo para vocês. Amém. Beijo. Deus abençoe. Amém. Tchau. Tchau.